Vamos falar agora um pouquinho sobre a live que Flávio Bolsonaro fez também ontem, fim de tarde, à noite. O candidato à presidência criticou durante uma live nesta quinta-feira a política de juros do governo Lula. É importante falar sobre economia. Ele estava ao lado justamente da economista Daniela Marques, questionou o nível da taxa básica e os impactos dos juros sobre os endividamentos das famílias e também sobre o consumo. Vamos acompanhar esse trecho. Hoje está na faixa de 14, mas o importante é mais ou menos o dobro a taxa de juros no Brasil. Se o presidente fosse o Bolsonaro, muito provavelmente já está a metade do que está hoje. Em 4 anos, a gente está falando que o Brasil está pagando, né, nós, pagadores de impostos, estamos devolvendo, pagando de juro por ano, R$500 bilhão. 500 bilhões de reais a mais, só pelo simples fato do presidente ser Lula e essa equipe horrorosa dele na parte da economia. Em 4 anos, estamos falando de R$2 trilhões em 4 anos. Muita gente se pergunta, vai tirar dinheiro de onde para fazer as coisas? Tá muito claro qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Se a gente fizer o dever de casa, cortar despesas, reduzir burocracia, dar segurança jurídica, tiver os investimentos aqui no Brasil e tal, muito rapidamente essa taxa de juros cai e a gente vai poder ter um respiro. A situação econômica do país é gravíssima, é muito preocupante, seja para qual for o próximo presidente. Os gastos do governo são excessivos, muitos deles desnecessários. Lula insiste em dizer que a economia vai a todo vapor, né? Tudo indo muito bem, que os brasileiros é que têm a sensação de que o mercado, por exemplo, está caro. Daqui a pouco Flávio também comentando nessa live sobre empresas pedindo recuperações judiciais no país. São diversas empresas importantes, quando não empreendedores se mudando até para o Paraguai, se preciso, mas apontando essa dificuldade aqui do país, essa questão dos endividamentos, das famílias dependentes do Bolsa Família. O assunto é sério, enquanto Lula brinca realmente, Bianca, dizendo que vai tudo muito bem. Obrigada. Brinca, ri, mente, escancara que o governo dele é o governo da destruição. Perda total, né? PT, perda total no país. Agora, é muito importante o Flávio ele fazer mais lives, porque hoje mesmo que tem essa batina do Flávio no Jornal Nacional, é sexta-feira à noite, então muita gente tem algum compromisso, vai sair, né? É sexta à noite. Então, de qualquer forma, ele sai um pouco prejudicado por ser a sabatina dele na sexta-feira. Então, a live é uma maneira de conectar com o povo. Na minha opinião, eu sei que é puxado, mas, cara, era algo para fazer mesmo todo dia. E trazendo os diversos pontos. Como até o Flávio disse aqui, se fizer a lição de casa, tem jeito. E essa lição de casa inclui o fim da corrupção. Porque, de um lado, fica ali com essas benefícios, né? Tipo, para o mais pobre, que o pobre acha daí que está super sendo cuidado, né, protegido com Bolsa Família, Bolsa Gás, só que a corrupção rouba do que aquela pessoa poderia receber, o que era para receber, né? A proteção, a segurança, a saúde, enfim. Então, é uma troca muito injusta e o povo sempre saindo prejudicado. Na verdade, é outro ponto para se falar aqui. É o fim da corrupção, mais apenas do que essa questão de fazer a lição de casa, é também a esperança de, talvez o fim absoluto não, mas um combate mais enérgico à corrupção, a tantos milhões, bilhões que deixam de ir para o povo e vai para o bolso desses políticos. Pois é. Nessa live ainda, Flávio também criticou Lula ao comentar a situação dos povos Yanomami. O candidato ironizou acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou Lula de genocida ao citar o número de mortes de indígenas durante o atual governo. Vamos ver esse trecho na volta, Ludmila Lins Grilo. Eu digo sempre que a Amazônia, em muitas partes, em muitas oportunidades, é mais do que um problema de meio ambiente, é mais um problema de criminalidade. É isso que está acontecendo hoje na Amazônia, que está largada, recorde de Yanomamis mortos na gestão do Lula. Parabéns, Lula. Você já pode ser chamado de genocida, como vocês tentavam enquadrar o presidente Bolsonaro, alguém que garantia ali todo o acesso à saúde, tinha toda a infraestrutura, fazia o que podia pelos nossos irmãos indígenas. Está aí, novo recorde do Lula, mortes de Yanomamis, recorde do Lula. E esse é o ponto que chegou o crime organizado no Brasil.
Comando Vermelho agora fazendo mineração na Amazônia. Eu lembrei agora do Leonardo DiCaprio. Eu queria saber cadê Leonardo DiCaprio nesse momento, aí com essa notícia dada pelo Flávio Bolsonaro do recorde de morte dos Yanomamis. Nesse momento, o Leonardo DiCaprio finge que não é com ele some, vai para debaixo da mesa. Agora eu queria comentar também sobre a Daniela Marques, tá, do lado dele na live. Me parece que ela é uma pessoa muito respeitada na área dela, e o Flávio parece que usou mais de um terço da live dele para falar sobre o tema economia. Então, assim, na minha visão, ele está querendo ali fazer um aceno para Faria Lima, né, para tentar obter esse apoio desse setor do eleitorado, que é muito importante e convence muitos outros. Então, me parece que ele está querendo vincular mesmo a imagem dele, a imagem dela. Muito provavelmente ela seria a ministra da Fazenda num futuro governo Flávio Bolsonaro. Pelo menos eles não dizem isso assim de forma muito clara, mas essa frequente vinculação da imagem dele à imagem dela me faz ter essa leitura. Muito provavelmente o nome dela seria o indicado. Como uma das cotadas, com certeza, mas eu acho que já vai um pouco além disso. Eu penso que ela seria indicada. Então ele está fazendo esse aceno para Faria Lima o tempo inteiro. E gostei dessa parte aí que ele dá essa cutucadinha, mexendo com algo que é muito caro para os esquerdistas, né? A questão dos índios. Então ele está mostrando, olha, o governo Lula não foi bom para esse povo, né? Para a população indígena, não. Então olhem aí o que vocês estão fazendo. Então, quando você apresenta números, você coloca o adversário numa posição difícil de ser defendida. Então ele apresentou aí os números e colocou o Lula nessa situação. Infelizmente, pelo menos eu não lembro disso ter sido perguntado na sabatina para o Lula ontem, porque ele ficaria numa situação realmente muito difícil se tivesse que confrontar esse dado aí. A situação que eu queria ver como Lula ficaria, Flávio comentou na live sobre se encontrar no domingo já com Gustavo Vigiatoro, ministro da Justiça de El Salvador, para ter como referência as políticas de segurança do governo de Nayib Bukele. Vamos ver quando o Flávio fala sobre esse tema. E domingo está previsto aqui uma conversa com Gustavo Vilatoro. Gustavo Vilatoro é simplesmente o ministro da Justiça de El Salvador, um país que se destacou mundialmente por ter conseguido praticamente zerar a criminalidade, um local que era dominado por facções criminosas, de narcotraficantes, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil hoje. Eles dominavam territórios, impunham a violência aquelas comunidades, assim, era uma carnificina. A taxa de homicídios em El Salvador era de 128 por 100 mil habitantes, uma das mais altas do mundo. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. E hoje essa taxa está abaixo de 2 por 100 mil habitantes. El Salvador se tornou um dos países mais seguros do mundo. É muito importante que o Flávio sempre traga a questão da segurança pública, principalmente como ele decide, como ele pretende resolver o problema, porque isso é um flanco na campanha do Lula. O Lula, diante de tudo que vem acontecendo, de todas as leis, de tudo que ele declara em favor dos criminosos, isso é um flanco que abriu na sociedade. As pessoas não se sentem seguras, as pessoas têm medo de usar o celular na rua, têm medo de serem assaltadas, têm medo de tomar um tiro para tomar uma cervejinha, para o bandido tomar uma cervejinha. Então isso é muito importante que o Flávio sempre traga a questão da segurança pública para o debate, porque é onde ele consegue nadar de braçadas. Veja, ele trazer a informação que ele vai se encontrar com um membro do governo de El Salvador, esse governo que teve sucesso em combater a criminalidade, é um sinal muito importante, porque as pessoas, e eu digo as pessoas em geral, não só as pessoas de direita, todo mundo se sente inseguro no Brasil. Ninguém se sente à vontade de viajar, de sair à noite, de voltar para casa sabendo que vai estar seguro. As pessoas simplesmente não têm essa segurança. E quando ele vem com essa informação, isso bate de frente no oposto, justamente ao oposto do discurso do presidente Lula, que é justamente na linha de permitir, né, que o bandido seja ressocializado e volte à sociedade.
Geise? Olha só, é interessante essas lives do Bolsonaro, do Flávio, porque eu concordo aqui com o que as meninas todas colocaram. Os pontos principais do nosso país no momento, bom, além da insegurança jurídica, que é um nome bonito que nós demos para a ditadura da toga, né, para os abusos de autoridade que partem de alguns ministros da Suprema Corte, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Bom, esse é um problema principal, por isso que a gente sempre fala ali do Senado e tal. Mas o Flávio, como está aí se colocando para ser chefe, né, do executivo, tem que focar mesmo na economia e na segurança. Primeiro, falando de segurança, preciso pensar que é o tema da América Latina. Toda a direita que tem se levantado aqui na América Latina tem como principal bandeira essa questão da segurança pública. A gente sabe que o nosso país tem números de guerra, uma coisa completamente assustadora, não só em relação a assalto, mas a latrocínio, enfim, a crimes bárbaros, a impunidade, enfim, uma série de coisas que realmente precisam ser urgentemente revistas para que aconteça a punição correta, né? A punição proporcional a cada ação que foi cometida dentro da esfera da realidade, que é justamente o que a gente não tem e que é justamente que gera a injustiça no nosso país, e aí vai gerando uma série de outros problemas. É como se a injustiça também fosse uma forma de corrupção, mas de corrupção moral dentro do nosso país. Então é importantíssimo que se bata nessa tecla. Na economia também. A gente vem aqui, não só no Oeste com Elas, mas em toda a programação da Revista Oeste, mostrando o drama do brasileiro para fazer a compra no começo do mês, a compra ali que vai, né, manter ele no mês, as contas todas que não fecham, enfim, o poder de compra do brasileiro diminuindo, então a dignidade do trabalho do brasileiro diminuindo, portanto o respeito ao trabalho do povo brasileiro sendo diminuído ali a conta-gotas nesse cenário. Então é importantíssimo, são mesmo os dois pilares principais que o Flávio tem que bater. A Daniela sempre vem ali trazendo informações importantes, mostrando que realmente domina, falando a respeito dessa questão aí das dívidas públicas todas. Vale ressaltar, o país estava com conta azul, mesmo após período pandêmico, e o PT teve a capacidade de destruir tudo isso. A gente está na porta de 2027. 2027 será um ano difícil, ano de recessão. A próxima gestão econômica será uma gestão difícil, será uma gestão que terá que tomar decisões difíceis e impopulares. Isso compromete também o capital político do próximo mandatário do nosso país, do próximo chefe do executivo. Mas é importante, então, que ele justamente a partir de agora, o Flávio comece a fazer esse trabalho para que a população entenda o cenário de segurança todo mundo sabe, mas que entenda principalmente esse cenário econômico. Bem rapidinho, o pessoal no chat elogiando o estilo de live de Flávio Bolsonaro. Ele aproveitou a oportunidade, convocou também a todos para um ato na Avenida Paulista agora no 7 de setembro. Eu quero aqui já fazer também um convite a todos vocês, que neste 7 de setembro a gente tem um compromisso. Eu quero fazer uma convocação, é o técnico convocando a seleção. Você faz parte da seleção que tem que estar com a gente no dia 7 de setembro. Vai ser na Avenida Paulista, o maior ato em defesa do nosso país, em defesa da independência de verdade do nosso povo. Um manifesto também pela situação, né, de caos que o Brasil se encontra. Povo nas ruas sempre importante. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.